Paz do Senhor, igreja. Deus os abençoe a cada irmão e as mães. Que seja um dia de alegria, de vitória, e que o Senhor conceda ter vida para o próximo ano. Amém. Senhor Deus, está aqui a tua filha, que nesta noite, Senhor, irá ministrar a tua palavra. E eu peço-te, Senhor, a tua bênção sobre a vida dela. Deus, que a tua unção, a tua graça, Senhor, venha de uma forma especial. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus que estamos aqui, continuamos aqui, né? Como foi dito, hoje, o Dia das Mães, que é um ministério glorioso, né? Que o Senhor concedeu à mulher. Só a mulher pode ser mãe. É um privilégio dado por Deus. Meu esposo já cumprimentou a todos, e eu cumprimento também. E que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça, sabedoria, discernimento, para podermos estar vivendo de conformidade com o que o Senhor estabeleceu para todas nós. Amém? E por ser o Dia das Mães, pediram para uma mulher, e coube a mim, compartilhar uma porção da palavra de Deus. E eu vou compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu gostaria que colocasse na mídia, que é Mateus capítulo 7, dos versículos 24 a 28. É uma palavra muito conhecida, mas de suma importância, como toda palavra, mas esta é muito importante, que fala da nossa vida, de como edificar e como edificamos nossa vida. Amém? Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Também eu gostaria de ler ainda o Provérbios 14, versículo 1, que diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Amém? Eu orei ao Senhor para... Eu poderia falar aqui de várias mulheres da Bíblia, mães na Bíblia. Mas o Senhor me orientou dessa forma, e é assim que eu vou compartilhar. Esse texto que fala sobre os dois alicerces. Nós sabemos que para construir-se uma casa, um prédio, existe muitas exigências fundamentais, principalmente no alicerce. Porque se não tiver um alicerce, um fundamento profundo, com todas as seguranças, essa casa
pode não ser segura, pode trazer futuramente, como a gente vê às vezes prédio desabando, porque não houve a fundação adequada, com segurança. E nós vemos que aqui o Senhor Jesus, é muito interessante. Eu acho essa palavra muito interessante pelo seguinte: o Senhor Jesus, neste texto, que ele fala dos 2 alicerces, é a conclusão do Sermão do Monte. É a conclusão. Começa lá no capítulo 5, né, que fala do Sermão do Monte, da montanha, que o Senhor vai falando sobre como devemos cumprir a sua palavra, vai nos ensinando que devemos viver como cristão, através da fé e por meio do nosso Senhor, do nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e com a ajuda e orientação do Espírito Santo que habita em nós. Quando nós cremos em Cristo, aceitamos Jesus como o seu único e suficiente Salvador, nós passamos a viver pela fé e orientados pelo Espírito Santo de Deus, como devemos viver a palavra de Deus. Então nós temos que ser fundamentados. E o Senhor continua ensinando que nós devemos, além de viver pela fé, Ele continua ensinando que nós devemos ser o sal da terra, luz do mundo. Ele vai falando, eu até escrevi aqui, que devemos ser cautelosos com os falsos profetas dos últimos tempos. Temos que ter cuidado, o Senhor vai falando sobre isso. Ele fala sobre como nós podemos praticar as boas obras, sem ficar tocando trombeta, ajudar os outros e glorificar o nome do Senhor. E ele vai ensinando, vocês têm, olha, o caminho, tem 2 caminhos só. Um é largo, que conduz à perdição, e um é estreito, que conduz à vida eterna. Então, toma cuidado, vai pelo caminho estreito, que esse é o caminho que leva à vida eterna. E o Senhor vai fazendo uns alertas sobre as cautelas, sobre como entrar no reino do céu, até que ele fala no versículo, quase no final, como que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, era a conclusão que ele estava fazendo do sermão. Olha, se não viver tudo isso que eu ensinei, toda a palavra do Senhor, você não vai saber como construir a sua casa sobre a rocha. E ele conclui dizendo, eu acho assim uma das palavras mais terrível na Bíblia, que quando chegar naquele dia, o Senhor dizer assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós vemos que nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos assim, aqui todos os domingos, agora aos domingos. Antes tínhamos cultos, às quartas, sexta, os ensaios, os compromissos, a escola dominical. Mas a gente não vê aquele afinco para alicerçar a sua vida na palavra de Deus. Porque quem não conhece a palavra de Deus, como vai poder alicerçar fazer os fundamentos da sua vida? Você vai entregar uma casa para construir uma casa para você morar, alguém que não saiba nada de construção? Assim somos nós, se não conhecermos a palavra de Deus. Nós temos que conhecer. Os fundamentos são os ensinamentos do Senhor Jesus, os evangelhos, e toda a palavra de Deus, ela traz a orientação da nossa vida para nós vivermos aqui, edificando a nossa vida sobre a rocha, firmes, sem dar ouvidos a movimentos estranhos, a fogo estranho, e viver pautado exclusivamente na palavra do Senhor.
Nós estamos aqui porque cremos no Senhor e sabemos que vamos morar no céu. Estamos aqui, não é um mero encontro, um encontro social, ou formal, ou costumeiro. Não. A gente vem aqui à casa do Senhor para adorar a Deus e buscar um renovo na nossa vida, o fortalecimento da nossa fé, quando entramos na presença de Deus, quando nos alimentamos com a palavra de Deus, quando ouvimos Deus falar conosco de alguma forma, o Senhor fala com cada um de nós. É só estar atento, é só estar atento. E me chama muito a atenção que depois que o Senhor, quando Ele encerra, dizendo esta palavra que acabamos de ler, aí eu comecei a meditar. As duas construções que o Senhor falou. E onde elas estão fundamentadas, onde foram construídas. Então, ele disse que uma foi sobre a rocha. E essa que foi construída sobre a rocha, veio as tempestades, né, a chuva, os rios transbordados, com certeza correram os rios. Se os rios correram sobre a casa, porque houve uma inundação, transbordou, os ventos sopraram, foi forte, foi tempestade, e combateram aquela casa. Só que ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É interessante que nós vemos aqui, as duas casas que o Senhor colocou, ela pode ser construída na mesma proporção, no mesmo modelo, com a mesma fachada, tudo igualzinho. A diferença vai estar naquilo que está oculto. Alicerce ninguém vê. Eu lembro que quando nós começamos a construir aqui, meu esposo falou assim, já gastamos R$1 milhão, não aparece nada. Porque é o alicerce, ele não aparece. Ele é oculto. Mas Deus vê. Não há nada oculto para o nosso Deus. Então, a diferença está no fundamento. E Jesus disse aqui, aqueles que ouvem a minha palavra, todos os ensinamentos, todos, e pratica, e vive, você vai estar alicerçado em mim, que eu sou a rocha firme, e não será abalado independente da circunstância. Pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir o que for, passaremos e permaneceremos na presença do Senhor Todo-Poderoso. Interessante que a outra casa também foi construída sobre areia, e o mesmo vento, a mesma chuva, o mesmo rio combateu aquela casa. Só que ela não suportou, porque ela não tinha fundamento, ela não tinha alicerce. E a Bíblia ainda diz, e foi grande a sua queda. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que assim é a nossa vida. Hoje nós estamos aqui num bom número, ouvindo a palavra de Deus. Todos, sem distinção, estamos tendo a mesma oportunidade, ouvindo a palavra de Deus. É ensinado a palavra de Deus aqui. Agora, aqueles que ouvem, que abraçam, e que praticam, e que vivem, vai estar fundamentando sobre a rocha a sua vida. Fundamentando a sua rocha. A mesma oportunidade que tem um, tem o outro. Deus dá a mesma oportunidade. Agora a escolha é minha. De eu
de eu resolver viver a palavra de Deus, aplicar na minha vida, ou levar uma vida de aparência. Eu venho aqui na igreja porque eu gosto. Todos nós cantamos, muitos tocam, louvam, cantam. E depois? Como vai estar nossa vida lá fora? Como estará fundamentada a minha vida quando eu estiver sozinha num lugar onde eu falo, ninguém me vê? Em especial no meu quarto. Só está eu e Deus. Como estamos alicerçando a nossa vida? Nós estamos nos últimos dias aqui, porque o Senhor Jesus vai voltar. E nós temos que alicerçar a nossa vida na palavra de Deus. Como estamos alicerçando a nossa vida de tal forma que possamos ter o sabor do sal da terra na nossa vida, para que o mundo perceba? Estamos refletindo a luz de Cristo quando passamos no meio de qualquer lugar aí no mundo? Nosso trabalho, na escola, que hoje nem está tendo aula, mas logo vai voltar em nome do Senhor Jesus. Como estamos edificando a nossa vida? Estamos só acostumados a ouvir a palavra, ser somente ouvintes, admiradores da palavra de Deus, mas não estou praticando? A Bíblia é muito clara. O Senhor Jesus deixou muito claro: aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, é viver a palavra de Deus em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer momento. Não negar o Senhor. Não negar a Jesus. Eu assisti esses dias o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, Sandro que me indicou, está na Netflix. E eu estava comentando com meu esposo. A gente via as pessoas sendo queimadas por causa do nome de Jesus, por seguir a Jesus. Pessoas, famílias sendo lançadas na arena, e os leões devoraram, mas não negavam a Jesus. E hoje, como estamos vivendo? Nós temos tanta liberdade para servir a Deus, tanta oportunidade para honrar a Deus. Estamos na pandemia. O Senhor estreitou a coisa. Em todos os sentidos, porque não temos a mesma liberdade. Não podemos ir onde queremos mais. Estamos com medo. Mas e o Senhor? O que está querendo falar conosco, com tudo isso que está acontecendo? Como está a nossa vida diante de uma situação como essa, que não temos aquela liberdade de estar sempre na igreja? Voltamos às orações, estamos às terça e quinta, voltamos 2 vezes por semana, buscando a face do Senhor. Vocês estão buscando o Senhor nas suas casas? Estão fazendo o devocional, um culto, adorando a Deus, buscando a face do Senhor, meditando na sua palavra? Precisamos fazer isso. Porque só com ouvir aqui aos domingos, se você ouvir e praticar, viver, glória a Deus por isso, porque a palavra, ela é eficaz, ela é poderosa, e o Senhor é poderoso para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Mas nós vemos que nós precisamos atentar para a nossa vida, como está edificada, ou como estamos edificando. Se estamos vivendo
a palavra genuína do Senhor. Se estamos glorificando o nome do Senhor. Se estamos refletindo a palavra de Deus. O mundo, ele não lê a Bíblia, não tem o hábito de ler a Bíblia, mas quando um crente erra, ele sabe que está na Bíblia que não pode, na vida do crente. Então nós temos que ter cuidado para nós refletirmos a luz de Cristo e atrairmos vida. Se nós vivermos como o mundo vive, conformado com o mundo, nós não vamos ser luz nem sal e também não vamos alcançar a eternidade com Deus. A eternidade todos vão alcançar um dia, ou com Deus, ou sem Ele, que é com o diabo. Mas o Senhor nos dá alerta, nós temos a oportunidade. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o. Invocai é mais do que você se prostrar e fazer um devocional, uma oração, é se derramar na presença do Senhor, é clamar, buscar, insistir. A presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos buscar a presença de Deus, meditar na sua palavra, porque o Senhor, Ele permanece fiel. O Senhor, Ele permanece fiel. Então, a diferença grande que há nesses dois alicerces é o que está oculto. É minha vida íntima com o Senhor. Porque é fácil a gente estar no culto, todos é como uma casa construída, como foi aqui as duas casas que foram construídas. A diferença só vai estar quando vier a adversidade. Se nós vamos permanecer ou nós vamos ser destruídos. A diferença está no alicerce, no fundamento. Não é o conhecer a palavra de Deus, porque tanto o que construiu sobre a areia ou sobre a rocha, os dois ouviram as palavras. Ouvir é uma coisa, praticar, viver é outra coisa. E o Senhor é bem claro, aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica. A palavra do Senhor tem que ser expressada através do nosso viver. É isso que Jesus está querendo dizer. Porque pode acontecer o que acontecer, a nossa fé não será abalada. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e fiel. Mas se nós não tivermos fundamento, não tivermos a palavra de Deus na nossa vida, nós não temos como estar alicerçados. Agora, como você vai alicerçar se não conhecer a palavra? Então precisa conhecer a palavra. Tem que buscar a leitura da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, conhecer o Senhor. E nós só conhecemos Deus através da sua palavra e depois mediante a comunhão que nós temos através da oração, que entramos na sua presença com louvor, com adoração, vimos aqui na sua casa para adorar o seu nome, para buscar a sua face. E nós vemos, aí você fala, mas hoje é dia das mães, que palavra? Mas aí tem aquela segunda parte que eu li, de Provérbios 14, o versículo 1, que fala também de edificação. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com suas mãos.
E o Senhor me colocou essas duas palavras, este só um versículo, o outro foi o texto dos 2 alicerces, e eu achei assim bem interessante. A mulher sábia que edifica sua casa é aquela que conhece o Senhor, conhece a palavra do Senhor, pratica a palavra do Senhor, vive a palavra do Senhor, ensina a palavra do Senhor. E vive de acordo com o que o Senhor estabeleceu. Nós vivemos em tempos hoje que está tão difícil. Há para não falar outra coisa, uma liberdade terrível, que a gente tem que tomar muito cuidado com as crianças, com nossos filhos, nossos netos, com tudo o que acontece. Se a criança não tiver um alicerce em casa, com a mãe sábia que está edificando a sua vida, a sua casa e o seu lar na palavra do Senhor, os filhos lá fora não vão saber administrar uma situação maligna. Vou usar esse termo, uma situação maligna. Agora, os que são ensinados na casa do Senhor, quando ouvir alguma coisa, ele vai lembrar, não, eu aprendi na minha casa, nós servimos a um Deus que não aprova isso, que não aceita isso, isso é do maligno, isso não é bom. Mas tem que ser ensinado. A mulher sábia edifica sua casa, como aquele homem considerado homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A mulher sábia também edifica a sua casa sobre a rocha, sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Jesus Cristo, nossa rocha, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós temos que estar não só alicerçando a nossa vida, mas a nossa casa e aqueles que nos rodeiam, que estão ao nosso alcance, nossa casa, nossa família. Além de buscar, de orar, nós temos que ensinar. Agora, a mulher sábia, ela não vai concordar porque o mundo concorda. Ela não vai aceitar na sua casa porque todo mundo aceita, porque está normal. A nossa vida, a nossa regra de fé e de prática é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E nós não devemos aceitar aquilo que a Bíblia condena. Interessante que, para edificar a casa, o Senhor atribuiu esse ministério à mãe, à mulher. Nós vemos hoje tantos movimentos contrários, os movimentos feministas, né? E muitos outros, leis terríveis. E a gente vê, às vezes, mães, mulheres cristãs que se dizem crente em Cristo, seguidores de Cristo, às vezes de comum acordo com coisas que a gente sabe que não é agradável a Deus e que não é aprovado por Deus. Nós não devemos nos conformarmos com as coisas deste mundo. Nós temos que manter a nossa vida alicerçada e edificada, a nossa casa, na palavra de Deus. É muito repetitivo, mas é o que vai nos levar para o céu. Edificar a casa na palavra, edificar a casa na palavra, praticar a palavra, viver na palavra. Se fugir disso, eu não vou alcançar a vida eterna. Eu não chegarei ao céu. Então nós precisamos ter muito cuidado e analisar onde estamos construindo a nossa vida. E cada mulher, hoje, a mulher trabalha muito fora também, mas a atribuição de edificar sua casa continua sobre ela.
independente de trabalhar fora ou não. O Senhor falou que é a mulher e a sábia edifica sua casa. Mesmo que você não vá executar, você tem alguém que vai executar, mas você tem que governar. Debaixo da palavra do Senhor, debaixo dos comandos do Senhor. Da palavra do Senhor. Como diz lá em Provérbios 31:15, que fala sobre a mulher virtuosa, fala, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Às vezes ela vai trabalhar fora e tem uma pessoa que faz por ela, mas ela tem que comandar. Ela tem que comandar, eu não aceito isso aqui, eu não aceito aquilo, eu não aceito. É só de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. E tem que ter prazer. Porque foi um ministério que o Senhor deu à mulher edificar sua casa. É um ministério glorioso. No versículo 13 do mesmo capítulo 31 de Provérbios, diz, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Ela se dispõe em fazer. Ela tem disposição, ela tem prazer em fazer. Agora, se fizer murmurando, lamentando, lastimando, o Senhor não se agrada. E a bênção não vai estar sobre a vida de quem murmura e lamenta. A gente sabe disso, que Deus não se agrada de murmuração, de reclamação infundada. Nós temos que louvar a Deus quando nós levantamos pelo privilégio de termos vida, de termos saúde, de termos uma casa. Nós temos que louvar a Deus por isso. Eu vi esses dias uma reportagem muito triste, que uma família estava na rua, porque não tinha mais emprego, não tinha como pagar o aluguel, foi despejado, foi para a rua, e não tinha como sobreviver. Mas a Bíblia Sagrada também garante que aquele que teme ao Senhor de nada tem falta. O Senhor sempre tem um escape para aquele que vive a palavra de Deus. O Senhor sempre tem um caminho novo para aquele que obedece a sua palavra. O Senhor não deixa perecer. O salmista Davi foi muito claro, ele diz, eu fui moço e agora eu sou velho. Nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então nós temos que tomar muito cuidado. Vale a pena servir ao Senhor. Nós fomos justificados pelo sangue do Senhor Jesus e somos justos diante do Senhor se obedecermos a sua palavra, se vivermos a sua palavra. E nós sabemos que da mesma forma que a mulher sábia edifica sua casa, administra sua casa, ensina seus filhos no caminho que deve andar, rejeita entrar na sua casa aquilo que não aprova o Senhor, porque tem gente que acha que é crente, não, mas o meu filho gosta, eu deixo. Não, irmão. Irmãs que ficam em casa, ou irmãos, às vezes até invertido, que acontece. Tem que tomar cuidado. Nossa casa tem que ser um altar de Deus. Tem que ser o altar do Senhor. O Senhor tem que estar entronizado na nossa casa. Para que quando nós estivermos enfrentando uma adversidade, é só clamar ao Senhor e o Senhor chega. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Agora, da mesma forma que a mulher sábia edifica sua casa, e ela não será abalada se ela estiver edificada no Senhor, com sabedoria, tem aquela que com as suas próprias mãos a derruba. Sabe? Aí eu comparo aquele que edificou a casa sobre a areia. Não tem sabedoria. Não buscou o Senhor, não conhece o Senhor, não serve ao Senhor. Às vezes até ouve a palavra de Deus. Até decora e sabe dizer versos, mas não vive. Não vive, vive se lamentando, não honra o seu esposo, não cuida dos seus filhos, não cuida da sua família, não honra a Deus, não glorifica o nome do Senhor na sua casa. Essa é comparada a uma tola,
que com suas próprias mãos a derruba. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso adversário não brinca. Ele não brinca. E eu até escrevi um texto uns dias atrás que eu disse, ele não perde nenhuma oportunidade. Nenhuma brecha que o crente dá, o inimigo perde. Ele não perde. Ele invade e ele apronta. Então nós temos que estar com a nossa vida coberta pelo sangue de Jesus e alicerçada na palavra de Deus. Temos que viver a palavra de Deus. Nós temos que responder com a palavra de Deus. Nós vemos que o próprio Jesus, quando venceu a tentação, lá no deserto, foi com a palavra de Deus. Escrito está. E se você não conhece, como o inimigo vai te afrontar, você vai falar, escrito está, se você não conhece. Aí vai ficar como aqueles que foram afrontados. E os demônios disseram, na boca de... É Paulo, né? Na boca de Paulo eu sei quem é Jesus, mas na sua? Sabe o que é isso? É quem não vive a palavra. Pode até saber, decorar, mas se não viver, é uma vida de aparência, é uma construção na areia. É como a mulher que não edificou a sua casa, mas a derrubou com as suas próprias mãos, considerada tola, imprudente. Mas nós que estamos aqui, eu creio que somos prudentes, sábios, porque estamos aqui, escolhemos vir na casa do Senhor, adorar a Deus, buscar a sua face e guardar a sua palavra, para no momento oportuno nós sabermos como vencer o maligno. Toda afronta que afrontar a nossa vida ou a nossa casa, nós termos condições espirituais, além da fé, para repreender o mal em nome do Senhor Jesus. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Resumindo, são duas casas iguais, aparentemente iguais, mesma proporção, mas o segredo está no que está em oculto, naquilo que só Deus vê. É essa que faz a diferença na nossa vida. Se nós vivemos, praticamos ou não. Não adianta, irmãos. Não adianta. Porque naquele dia, se nós não praticarmos, estamos aqui pregando a palavra de Deus, falando, que coisa gloriosa, falar da palavra de Deus. Mas se eu não viver, o que adianta para a minha vida? Não adianta nada. Eu posso, como o Senhor Jesus ensinou, o próprio Senhor Jesus disse que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, entrarão no céu. Então a diferença, a justificativa desse ainda é, Senhor, mas eu profetizei no teu nome, Senhor, eu curei enfermos, Senhor, eu fiz isso. Aí o Senhor vai dizer assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu Deus, pregava, expulsava, curava os enfermos, profetizava e agora não vai entrar no céu? Se não viver, se tiver com a casa só de aparência, não tiver fundamento, não vai mesmo. Nós temos que estar fundamentados na palavra de Deus, viver uma vida escondida no Senhor, praticando a palavra de Deus. Não há outro remédio, não há outro caminho para chegarmos à vida eterna. E para sermos vitoriosos aqui também, para termos o cuidado do Senhor aqui também, nós temos que viver
praticando o que estamos ouvindo. Quando lemos, temos que praticar. Não adianta. Pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se não viver, é melhor você só saber aquele assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Viver. Eu creio que Jesus, vou seguir Jesus. Você pode não saber o resto, mas se você ficar firme na palavra do Senhor Jesus, agora decorar tudo, conhecer tudo e não viver não adianta nada. Eu sempre dou um exemplo. Eu conheci um jovem, ele disse, eu li 30 e tantas vezes a Bíblia inteira. Mas sabe como que ele morreu? Envolvido com droga, com tráfico, foi assassinado por acerto de conta. Não vivia a palavra de Deus. Aí naquele dia ele ia falar, Senhor, eu li 36, 37, a tua palavra, eu sei ela de cor, Senhor. Nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso não é palavra dura não, irmãos. É palavra de alerta. É enquanto nós temos a oportunidade, nós temos que se posicionar diante de Deus. Eu estou crendo que Deus fará coisas grandes em nosso meio. Eu sempre digo isso e continuo afirmando em nome do Senhor Jesus. Que quem faz é o Senhor. Mas nós temos que buscar. Nós temos que viver. Nós temos que honrar a Deus. Amém? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. É a palavra, eu estou ministrando esta palavra porque foi o Senhor que colocou no meu coração. Eu poderia contar uma história linda de tantas mulheres na Bíblia, né? Por ser o Dia das Mães. Mas o Senhor colocou essa palavra. Dos 2 alicerces. E da mulher sábia edifica a sua casa. Então vamos continuar edificando. Se falhamos até aqui, vamos procurar acertar daqui para frente. Vamos acertar daqui para frente. Deixar as coisas que para trás ficaram e vamos acertar daqui para frente e procurar viver uma vida agradável ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus.